Certo. Eu não enxergo o futebol simplesmente como uma divisão entre uma estratégia de propor o jogo ou ser reativo. A minha equipe, as nossas equipes precisam estar preparadas para saber o que fazer com e sem bola, e é o fluxo do jogo que vai ditar o quanto da bola que você vai ter ou não. Por determinadas situações contra o esporte, nós conseguimos ter a posse de bola por um volume maior do tempo, sempre é essa a nossa intenção, mas existem cenários como, por exemplo, contra o São Paulo e provavelmente em alguns momentos contra o Flamengo, onde o oponente, quando ele tem a bola, pela qualidade técnica, pelo seu treinamento, a equipe adversária não perde tanto a bola. Então, como a adversária não perde tanto a bola, ela tem a bola por um período maior de tempo. Então, a nossa estratégia é determinar padrões para que a equipe execute com e sem bola, e é o jogo que vai ditar o quão possível será a gente controlar a posse de bola ou não. O PP é um atleta importante porque é um meio-campista que engloba tanto a capacidade de jogo, como você disse, com esses números de desarme e marcação. Um atleta que se entrega muito em termos defensivos. Existem momentos em que ele flutua esse nível de performance defensiva, mas tem evoluído muito bem ao longo dos jogos em relação a isso. É um atleta fundamental, até mesmo pelo seu conhecimento do Flamengo. Conversei com ele, com o João Lucas, um pouco sobre algumas situações, e é um atleta da nossa extrema confiança. Tanto o João quanto o Lucas são atletas que são laterais que nos entregam muita solidez defensiva, aliada a uma capacidade de chegar ao fundo com força. Então são atletas, se você observar em termos de características táticas específicas, não são atletas tão diferentes, né? Como, por exemplo, no outro lado, nós já temos laterais com características táticas que cada um nos entrega situações diferentes dentro do jogo. Lucas Ramon foi um atleta que já participou aqui no passado da campanha do acesso, foi titular boa parte do estadual, tem a nossa confiança. Como você disse, o João Lucas está suspenso, não poderia jogar em função de contrato, e o Lucas tem toda a nossa confiança para iniciar a partida. O Felipe vai ser relacionado, né? Como você disse, ele ficou aqui em Cuiabá fazendo um trabalho específico em função dele ter pego o Covid. Assim como o Camilo e o Pato, todos já estão recuperados, isso é importante. Então a gente conta com o Felipe, não de início, mas para entrar ao longo do jogo. De resto, a gente vai estudar ainda se mantém a mesma equipe ou faz alguma alteração. Vamos definir agora, depois do último treino. Mas a expectativa é que a gente tenha um Cuiabá das últimas partidas. Uma equipe em evolução, uma equipe competitiva, uma equipe que consiga ser perigosa, tanto quebrando linhas de ataque organizado, quanto tendo a capacidade de executar contra-ataque, porque estava organizada sem bola, isso permitiu a recuperação da bola e aí a criação de chance de gol em contra-ataque. O Cuiabá tenta jogar no ataque de uma forma que potencialize a qualidade individual dos seus atletas. Então, se a gente observar, como você disse, pelo lado esquerdo, nós temos atletas construtores, que é o caso do Wendel, é o caso do PP, é o caso do Cleison. Então, nós temos alguns mecanismos para tentar isolar o Cleison em situação de 1 para 1, porque ele é um dos principais dribladores do campeonato, mas é um lado forte em termos de construção. O lado direito, se a gente até pegar o segundo gol contra o São Paulo, por exemplo, é um lado de força, pela característica dos atletas. A gente conversava aqui sobre a característica dos laterais direitos. O Cafu também é um atleta assim, o Gava é um atleta assim, se entra o Camilo é um atleta desse jeito, o Danilo é um atleta desse jeito. Então o que a gente tenta, desde o jogo do Fluminense lá, é desenvolver uma característica de construção de equipe que potencialize a qualidade individual dos atletas. Então a diferença é nesse sentido. Bom, eu me sinto totalmente pronto para esse desafio, nunca escondi de ninguém que o meu desejo é ser treinador, foi por isso que vim para o Cuiabá, mas hoje, especificamente, não estou pensando nisso. Hoje eu estou pensando em vencer o Flamengo amanhã, em viver jogo a jogo, deixar a diretoria tranquila para essa decisão. Não tenho dúvida nenhuma da minha capacidade, mas não é o meu foco principal no momento. A situação da finalização, a gente começa a ficar preocupado quando você iniciou essa pergunta, quando a equipe tinha um pouco mais de dificuldade de criar. Porque aí você cria apenas 2 ou 3 chances por jogo e você precisa ter um volume de efetividade muito alto, de outra forma você não consegue converter em gol. A partir do momento em que a gente percebe uma evolução, principalmente nos jogos do Fluminense, do São Paulo e contra o Sport, em que a equipe é capaz de criar um volume significativo de chances de gol, aí naturalmente os gols começarão a vir, né?
os nossos mecanismos de ataque são desenvolvidos para que a equipe chegue ali, né? Aí depois tem situações específicas de mérito do goleiro, um lance que o atleta não pegou na bola do jeito que ele gostaria, mas a gente tem a confiança na qualidade dos nossos atacantes e continuando como equipe, criando as chances de gol. Nessa evolução que a gente vem tendo nas últimas partidas, os gols devem começar a sair mais naturalmente. Até comentei na última entrevista, idealmente se comenta que o aproveitamento inglês em competições é aqueles em que você empata fora de casa e vence dentro de casa. Nós conseguimos o empate nas partidas, principalmente fora de casa, um jogo onde nós perdemos o Fluminense, mas eu acho que nós merecemos pelo menos a sorte do empate. Então agora nos cabe tentar fazer valer a força da Arena Pantanal, onde o Cuiabá historicamente foi forte, para que a gente possa somar os pontos. Um destaque que gostaria de fazer é que a preparação nossa para o jogo, ela não muda se é dentro ou fora de casa. Como eu disse, a qualidade individual do oponente, ou às vezes o jeito que o jogo se desenvolve é que dita se a nossa equipe vai ter mais ou não a posse de bola. O objetivo é sempre ter a posse de bola por o maior período do tempo, porque eu não tenho o coração para ficar ali vendo o time ser sufocado. Mas existem momentos em que você não vai conseguir, que tem um oponente de qualidade, né? Principalmente na Série A, onde a gente enfrenta as principais equipes do futebol brasileiro. E aí, nesse momento, a gente precisa ter muito claro sobre os mecanismos de pressão, quem salta para fazer a marcação em quem em cada setor, os mecanismos de cobertura, para que a gente consiga, dentro do possível, ficar sólido nesses momentos também.